Olá, professora, olá, colegas. Eu me chamo Mariane Golart e eu fiquei responsável em fazer uma breve introdução sobre o trabalho que eu e o meu grupo desenvolvemos para essa matéria de processo civil. O meu grupo é composto por mim, pelo Douglas Abrantes, pelo Edivaldo Dias, pela Isabela Padilha e pela Tirza Barbosa. Nós nos debruçamos em uma análise pautada em uma apelação civil de ação de consignação em pagamento. E o nosso trabalho ele foi dividido em basicamente 4 partes, sendo que a primeira parte é uma contextualização do julgado que nós escolhemos, a segunda parte é uma análise de que forma que o julgador ele se posiciona legalmente e dentro dos instrumentos que ele utiliza para se posicionar e desenvolver aí o seu julgado referente ao caso, né? E depois, logo mais, a gente aponta para consignação de pagamento dentro da lei e dentro da doutrina, de que forma que ela se desdobra aí nessas fontes do direito, né? E então, para finalizar o trabalho, a gente traz uma conclusão que basicamente sintetiza o que foi falado no trabalho e traz a oportunidade aí de nosso grupo expor as nossas ideias e contribuir com as nossas conclusões, nossas próprias conclusões sobre esse tema tão importante. Além de mim, quem vai estar falando nesse vídeo vai ser o Douglas, e ele vai ficar responsável por tratar dessa contextualização inicial, né, de que forma que se deu essa apelação, e também vai estar responsável por falar sobre a conclusão e trazer as ideias do grupo sobre o tema. Então é isso. Sebastiana, cônjuge não separada judicialmente, e Luísa, companheira declarada na escritura, brigam judicialmente pelo seguro do falecido e ex-companheiro de ambas, senhor José Manuel da Silva. Ambas sustentam ter direito a 50% do seguro. A seguradora, com dúvida sobre quem teria direito ao valor já depositado no juízo para Luísa, pediu audiência para julgamento. Ambas argumentam e apelam por recursos. Sebastiana embasa ter direito reconhecido para receber idêntica porção. Fugindo um pouco da estrutura do nosso trabalho, eu resolvi trazer primeiro o conceito do que seria uma ação de consignação em pagamento e quando que ela caberia. Ok, em um primeiro momento acho que é interessante a gente pensar na ação de consignação em pagamento como um apoio para o devedor que por algum motivo se encontra impossibilitado de creditar para o credor a obrigação que lhe era devida. Então, o que acontece aqui é que conforme o nosso grupo ele colocou lá nos aspectos legais, no tópico número 3, a consignação, ela é uma obrigação, ela nasce de uma obrigação que se torna complicada, complexa na situação do devedor, ou pela falta de entendimento do credor, ou por este recusar sem uma justificativa receber o pagamento. Além disso, quando o devedor não consegue reconhecer o credor, essa ação ela também é cabível. Então, por isso, a gente consegue entender de que forma que o devedor ele se comporta para se proteger de uma possível alegação do credor de que ele não está dentro dos parâmetros de cumprimento da sua obrigação, né? A doutrina, nesse sentido, ela se comporta da seguinte forma: o juiz de direito Marcelo Mondega de Carvalho ele diz o seguinte, que ele fala isso, confirma essa questão da consignação em pagamento, mas ele fala ainda mais de que a gente tem 2 modalidades, a extrajudicial e a judicial. A judicial, ela é obrigacional, ela é obrigatória. Por quê? Porque se o devedor ele está encontrando algum problema, se ele está se sentindo impossibilitado
de creditar o valor, de cumprir com determinada obrigação por algum motivo, o meio judicial ele está aberto, está de braços abertos, né? Ele é o meio principal para que legalmente atos possam ser realizados para que essa situação se harmonize, né? Agora, o meio extrajudicial, ele se refere a um meio facultativo. A gente só opta por este meio uma vez que eu tenho o direito líquido certo, já resolvido, eu sei quem é o credor, assim também como eu sei onde ele se encontra, para que eu possa fazer o depósito na consignação de pagamento por meio extrajudicial. A gente está falando aqui do pagamento em si, da obrigação de pagar. Então, seria nesses termos, eu já não tenho mais uma confusão de quem seria aquele credor, né? Então, o devedor, ele, nesse caso, ele tem que já saber quem é o credor. Dito isso, é importante que a gente saiba que a gente vai estar lidando aqui com a esfera judicial, ok? A gente está dentro da esfera judicial, uma vez que nós não sabemos, como o Douglas bem falou, quem seria a beneficiária, né, em um primeiro momento. Então, por isso a apelação aqui, ela corre dentro desse cenário, né? O que acontece é que o juiz, ele levanta provas tanto documentais quanto testemunhais para poder decidir quem seria a beneficiária, e por conta principalmente de um raciocínio trazido pelo STJ, ele vai se posicionando no sentido que diz a ideia trazida aqui. Então, no tópico número 2, posicionamento, né, e embasamento do julgador, a gente tem ali uma ideia do STJ trazida entre aspas, que é o seguinte: pois, para hipóteses em que subsiste juridicamente o casamento por falta de separação e também existe comprovação de união estável por meio de escritura pública, é proceder à divisão do valor. E é exatamente isso que acontece aqui. As provas documentais que foram reunidas constavam, entre elas, a certidão de casamento, um documento, né, comprovando essa união estável por meio de escritura pública, e também trazia a própria identificação do seguro de vida, né, que já estava aí na sua obrigação, o Bradesco Vida e Previdência. Ele já se encontrava na sua obrigação, o que realmente estava faltando era o julgador conseguir identificar com mais precisão quem seria a beneficiária desse seguro, né, desse seguro. Então, o que acontece é que alguns artigos foram sendo excluídos, como, por exemplo, o 793, que falava que seria válida a instituição do companheiro como beneficiário se ao tempo do contrato o segurado era separado judicialmente ou já se encontrava separado de fato. Isso aqui não se encaixa, uma vez que, como a gente viu, as provas documentais, elas não permitem, né, a utilização desse artigo. Então, o julgador, ele ressalta essa questão e ele se direciona para uma prova documental que foi fundamental para a tomada de decisão sua, que foi o cartão proposta de adesão ao seguro coletivo. E esse cartão, ele foi preenchido a punho do Decujus, e nesse cartão constava que 50% do benefício seria dado a Luzia Viana e a outra parte, outro 50%, a Edna Francisca, né? Então, o que acontece é que o julgador, vendo este documento e entendendo a decisão do STJ, principalmente, se posiciona no sentido de conceder 50% a cada uma também. E ele faz isso uma vez que não houve nenhuma sinalização de alteração desse documento, né? Então, ele entende que o documento mantinha o seu mesmo status, né? A sua formação ainda estava atualizada.
Por fim, o presente estudo buscou realizar uma análise a respeito da ação de consignação em pagamento, não pretendendo, contudo, aprofundar a respeito do tema, mas apresentar uma visão geral capaz de trazer noções básicas sobre o assunto. Infere-se, pelo presente julgado escolhido, que a consignação em pagamento se resume como uma forma do devedor adimplir a dívida ante ao credor. No entanto, não é obrigatório o devedor recorrer à ação de consignação para conseguir solucionar seu débito com o credor. Porém, podem aparecer outros pontos a serem levados em consideração pelo julgador, como é o caso de devedor possuir dívida contra a legitimidade dos credores. Portanto, entende-se que a consignação em pagamento é um meio indireto para o devedor exonerar-se da obrigação, consistente no depósito em juízo ou em estabelecimento bancário da coisa devida, nos casos e formas legais.